casa da sogra ter muitas brigas, né? Se isso pode ser ação espiritual ou de algum espírito. Pode. Pode. Tem um livro em francês que traduzido chama Casas que Matam, né? Um livro que já foi escrito há muito tempo. Ele mostra, por exemplo, que a casa tem memória. Os objetos guardam memórias também. E se dentro de um lugar, antes dessas pessoas morarem lá, tiveram muitas brigas, discussões, até coisas piores, né? O ambiente guarda essa memória e quem for até lá, ou morar lá, ou viver lá, vai sentir toda essa perturbação astral. Aí você fala o seguinte, mas a casa foi construída agora, não morou ninguém materialmente lá, a casa construiu agora. E o terreno? O que tinha antes ali? Quanto tempo demora para uma energia sair de um lugar? Eu já contei, acho que aqui o exemplo, Júnior. Minha casa começou a ter muito problema quando eu morava na outra casa, na Zona Leste. Tem muito problema de discussão, de briga, mais ou menos isso que ela está dizendo ali. Sim. E uma entidade espiritual pediu para colocar uma ferradura, né? Sim. Olha que interessante. Eu fui lá e coloquei a ferradura na porta. Só que as brigas continuaram. Eu falei, mas como assim? Briga aqui dentro ainda, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para resolver. Aí perguntando para os espíritos, falou, olha, colocou a ferradura, mas ainda continuam os desafetos, os desentendimentos. Ele falou assim, mas você não colocou no lugar certo. Eu falei, mas não é na porta? É na porta, mas na entrada do terreno. Então, eu tinha que colocar no portão. Bem no início do terreno, na porta de entrada, que seria o portão principal. O principal acesso, né? O principal. O primeiro acesso, né? O primeiro acesso. E aí eu fui perguntar por quê. A gente é curioso, né? Por que tem que colocar? E a minha casa lá, era uma casa que estava aqui, na frente tinha uma subida, uma rua, que dava acesso à rua de cima. E tinha inclusive uma igreja evangélica lá bonita, né? E as pessoas, quando saíam dessa igreja, desciam, e quem descesse assim, dirigindo reto, chegava no meu portão, né? Aí tinha que virar. Aí tinha que virar para a direita ou para a esquerda. E eles disseram que antigamente, antes dessa casa ser construída, aquele espaço era uma viela para outra rua. Era uma passagem. E muitos espíritos, ainda naquele momento, utilizavam aquele caminho para atravessar para a rua de baixo. Só que eles não viam a minha casa. Eles passavam pelo caminho que eles eram acostumados a fazer. Era o que eles viam. E a energia desses espíritos estava desequilibrando a energia da casa. Depois que colocou essa ferradura lá, o problema passou. Cessou. Porque ele falou que ali eles não mais enxergariam aquela passagem. Olha que coisa maluca, né? Você vê que uma coisa que racionalmente você talvez não faria. Mas quando você vai num trabalho espiritual e ouve um espírito falando isso e vê o sentido, e depois principalmente funcionando, né? Você viu que o que ele falou fazia sentido e tinha razão. É verdade. É impressionante a sabedoria deles, a sensibilidade e a forma de ver o mundo espiritual que a gente está aqui tentando estudar para ver melhor, né, Gilson? Exatamente. É isso. A dona Silvia Aparecida, ela diz assim, eu quero entender o motivo de eu e meu esposo viver em pé de guerra, mesmo se amando, me ajudem. E na foto dela, é engraçado, tá ela e o marido ali, né? A fotinha dela. Olha só, dona Silvia, além desse lado espiritual que a gente falou, da casa, às vezes dentro da nossa casa entram espíritos também. E eles entram pela porta, pela janela, e às vezes uma energia, uma vibração atrai um espírito como esse. Sabe aquele dia que você não está bem? Que você levanta de manhã e bate o dedinho na quina do sofá? Já aconteceu isso? De manhã? Né? De manhã ou à tarde, você bate aquele dedinho na quina do sofá. E logicamente nessa hora... Aí você fala, Deus seja louvado. A primeira coisa que vem na sua cabeça é um hino de aleluia. Isso, obrigado. Salve, Senhor, muito obrigado. Por essa topada. Ó, eu tenho mais 9, tá, meu Deus? Não é assim que a gente fala? Geralmente você solta aquele palavrão, não é? Ou você xinga alguma coisa e a energia fica no ar. Às vezes uma coisa feita assim, num momento de dor, de raiva, sem pensar, pode atrair um espírito para dentro de casa. Às vezes até alguma coisa que você assiste na televisão. Exatamente, uma música. E isso é um fato, porque do que é feito memória? Por exemplo, o computador, do que é feito memória?
Do que é feito o processador? De minério, de cristal de silício. Do que são feitas as paredes e o solo que a gente ali habita? Também de minérios e de cristais. Então, de uma certa forma, é muito simples memorizar tipos de vibração em certos ambientes, em certos lugares. É uma coisa natural da própria física dos materiais aqui da Terra. Então, às vezes, coisas espirituais, elas acontecem, elas atrapalham a nossa vida, mas às vezes essas coisas metafísicas também são uma forma vibracional de interferir, ou de ajudar, ou de atrapalhar na nossa vida. Às vezes as pessoas acontecem, assim, tem o lado negativo, que é isso que você falou da casa. Mas, às vezes tem pessoas que têm uma sorte danada de achar isso, de encontrar aquilo, de fazer aquilo, e acha que é coincidência, mas não é. É a forma positiva, às vezes, de uma vibração da própria matéria atuar num acontecimento da sua vida.